Olá, seja bem-vindo ao canal SML Tech. Eu sou Lucas Smith, técnico em eletrônica e estudante de engenharia elétrica pela Unesa. Hoje estaremos falando sobre força e potencial elétrico. Bem, primeiramente, se a gente recordar o último vídeo, falamos sobre as linhas de campo. Para fazer um gancho à força e potencial, eu vou mencionar um pequeno exemplo aqui. No caso, a gente vai imaginar que essas linhas de campo vão ser formadas através dessas duas barrinhas aí. No caso, você consegue imaginar como vai ser essas forças, como vai ser a linha de campo, na verdade, gerada por essas duas placas energizadas? Bem, se você lembrar que a carga pontiforme positiva possui um campo divergente e a carga negativa possui um campo convergente, você provavelmente irá imaginar mais ou menos isso. Sim, no caso, a placa, a chapa, né, vai positiva, energizada positivamente, ela vai criar uma linha de campo, onde que essa linha de campo vai ser atraída pela outra chapa negativa. Nós vamos ter mais ou menos uma compreensão, né, exemplificando, as linhas de campo vão ficar desta maneira. Nós chamamos esse tipo de campo elétrico uniforme. Vamos passar para o próximo slide. Bem, agora vamos falar um pouco de força. Considerando a região submetida a um campo elétrico E, vamos imaginar que o nosso polo positivo está logo à esquerda e o nosso polo negativo à direita, através dessas duas chapas, colocamos uma pequena carga num ponto dessa região. Vamos perceber que vai existir, se essa carga for positiva, ela vai ser atraída pela chapa negativa. E caso a gente coloque uma partícula onde que ela esteja prevalecendo como carga negativa, ou seja, está com excesso de elétrons, é um ânion, ela vai ser atraída pela chapa positiva. Observamos que essa carga ficará sujeita a uma força N, e cujo módulo pode ser calculado pela equação ao lado. Essas equações é bom memorizar a quesito de exercício. É obviamente que você vai querer algo mais prático, mas é bom saber que existe um efeito da física, né? Existe um fenômeno da física por trás da eletricidade. Bem, a equação da força é igual ao módulo da carga, onde que a gente pode calcular através de o número da carga vezes o elemento a carga elementar, no caso, né, que é 1,6 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes os números de elétrons que se encontram, né? E o módulo do campo que a gente falou no vídeo anterior. Vamos dar prosseguimento no caso. Sabemos que existe uma força de repulsão ou atração associada à carga elétrica dos objetos. É chamada de força eletrostática, cujo conhecemos como lei de Coulomb. Lei cujo permite calcular a força exercida por partículas carregadas. Eu botei uma pequena exemplificação onde que duas cargas elas vão se encontrar a uma certa distância, elas possuem uma força de atração. Você tem uma força onde que elas vão se convergir. E possuímos o segundo exemplo, onde que existe a força de repulsão, onde que elas vão, quanto mais você se aproximar, você vai sentir uma força se afastando, vamos dizer assim, uma força onde que você se aproxima das partículas, você vai sentir uma força contraposta a essa tentativa de aproximar as cargas. Bem, temos uma expressão denominada lei de Coulomb, onde que temos uma constante de elétrica vezes as duas cargas, né, dividido pela distância entre elas, no caso. Isso, você pode utilizar essa equação tanto para a força de atração quanto a força de repulsão entre as cargas. Bem, agora vamos falar sobre o potencial elétrico. O potencial elétrico significa que cada ponto dessa região existe um potencial para a realização de trabalho, independente
da carga ali colocada. Eu coloquei esse exemplo onde que a gente vê as linhas de campo, né? A gente percebe que se fosse possível a gente medir essas linhas de campo, em cada linha de campo a gente vai perceber que conforme a gente for se afastando, a gente vai ter um potencial elétrico diferente, distinto. A gente vai se afastando da carga, a gente vai ter um potencial diferente. O símbolo de potencial elétrico é o V, né? E a sua unidade medida é em volts. Esse potencial da carga geradora do campo elétrico, sendo que quanto maior a distância D entre o ponto considerado e a carga geradora, menor é o potencial elétrico. Se lembra que quando a gente começou a falar sobre campo elétrico, o campo elétrico, conforme a gente vai se afastando, ele vai atenuando-se, ele vai ficando mais fraco? Então, o potencial elétrico segue a mesma linha de raciocínio. Perceba que, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, podendo ser positivo ou negativo. Isso já vai influenciar se a sua carga é positiva ou se a sua carga é negativa. Percebemos que a linha de campo, podemos perceber que ele tem uma semelhança com o campo. Representa os potenciais de nossa carga. O módulo do potencial diminui com o aumento da distância. A gente percebe que conforme a gente vai se afastando da nossa carga, o nosso potencial elétrico também vai diminuindo, vai se atenuando. Matematicamente, o potencial elétrico é a constante de elétrica vezes a carga, o módulo da carga, dividido pela distância. Mas lembre-se, vamos falar, o campo e o potencial elétrico são coisas completamente diferentes. Perceba que o que altera é a distância ao quadrado. Eu estarei trabalhando com a distância ao quadrado quando eu estiver trabalhando em campo. Quando eu trabalho em potencial elétrico, a minha distância é em metros, não é metros quadrados. Ok? E, por fim, para a gente finalizar, vou dar falar um pouquinho mais sobre as tensões, né? A gente tem uma curiosidade aqui que eu achei importantíssimo, sobre as distâncias equipotenciais, que eu tinha falado algumas vezes, mas eu não tinha exemplificado. Vê-se que a carga positiva cria ao seu redor potenciais positivos e uma carga negativa cria ao seu redor potenciais negativos. Numa superfície em que todos os pontos são equidistantes em relação à carga, os potenciais são iguais. Nesse caso, eles são denominados superfícies equipotenciais. Bem, vamos ver se eu consigo acionar o meu mouse para que vocês possam visualizar mais ou menos o que ele quer dizer. Eu consegui acionar o meu cursor, talvez a resolução vai cair um pouquinho, né? Vai ter que cair um pouquinho, mas porque eu preciso mostrar o funcionamento das superfícies equipotenciais, o entendimento das superfícies equipotenciais. Vamos imaginar que essa carga seja positiva. As linhas de campo são divergentes, então para cada ponto aqui que eu vou me distanciando, a tensão vai atenuando, como a gente já tinha falado. Então os níveis de tensão são diferentes. Mas o que acontece, lembrando que isso aqui se trata de uma órbita, vamos imaginar como se fosse uma orbital, né? O que acontece se eu medir com exatamente essa mesma distância, só que um ponto diferente? É isso que vai ser a distância, no caso, o valor equidistante. Eu posso alterar o meu sentido, no caso, a minha posição, contanto que eu respeite a distância, ela vai ser exatamente a mesma tensão, vai possuir o mesmo potencial elétrico. É isso quando eles falam que a superfície é equipotencial. Ou seja, meu sentido não vai variar, contanto que eu respeite a distância, não vai variar o meu potencial elétrico. Isso vale para cada nível de tensão que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Então, eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado e introduzir pelo menos um pouco de conteúdo. Caso você que tenha uma sugestão, pode estar comentando. Dá uma curtida para ajudar o meu trabalho aí, para que eu possa sempre estar motivado a trazer mais conteúdo, mais vídeos para vocês. E
Fique atento ao próximo vídeo que eu vou estar falando sobre um site open source para melhorar a nossa exemplificação, o nosso raciocínio com os próximos conteúdos, que principalmente vai ser, vamos começar a trabalhar com exercícios, beleza? Então, eu vou estar disponibilizando o próximo vídeo, um site open source. Então, eu te espero lá. Valeu!